Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, terceira série, aula 2 de calorimetria, vamos continuar o capítulo 3, né? E vamos dar um breve passeio aí nos fenômenos que envolvem calor, né? Na semana passada nós vimos a questão da termometria, né, que está associado às mudanças de estado físico, que nós conhecemos, que é sólido, líquido e gasoso. Nesse caso, né, que é o assunto de hoje, é justamente ver os fenômenos que envolvem calor, ou seja, energia térmica em trânsito que o corpo tem, certo? Quando a temperatura aumenta, ele recebe calor, e quando a temperatura diminui, ele está cedendo calor, está perdendo, né? Por isso que a pessoa fica fria, ou o ambiente fica frio, porque ele perdeu calor, tá? Então, para poder começar, nós temos o corpo A e o corpo B, né? Quando é transmitido esse calor aqui, depois de algum tempo vai ficar o quê? Em equilíbrio térmico, né? Se você considerar 3 baldes, o balde A com água quente, o balde B com água fria e o balde C está vazio. Você coloca em contato o quente, o outro frio, o que vai acontecer? A água vai ficar morna, certo? Então, esse cara aqui transmite o calor para B, de modo que a temperatura de A e B fiquem iguais, ou seja, o sistema em equilíbrio. O que significa o sistema? É o corpos, né? São corpos que estão envolvidos no fenômeno físico. Nesse caso aqui, o corpo A e o corpo B estão envolvidos, nós dizemos que está o quê? Em equilíbrio térmico, certo? E nós temos a questão do calor específico, né? O calor específico é só fazer a seguinte analogia, né? Vamos pensar, né? De repente você chega na praia, né, do Ipanema, do Leblon, Copacabana, ou até mesmo do Leme, se não quiser nenhum dos três, vá no Arcoador, né? De manhãzinha, 6h30 da manhã, como é que tá a água? Tá fria, e a areia tá o quê? Tá quente, né? Quando anoitece, né? Quando você quiser entrar na água, porque tem pessoal que gosta da praia à noite, vai ver que a água está quente e a areia está fria, que é justamente do fenômeno do calor específico, né? Nós temos a substância que é água, alumínio, amônia, bromo líquido, bromo sólido, cobre, cloreto de sódio, que é sal, chumbo, etanol, gelo, lítio, mercúrio, areia e o vapor de água, tá? Isso aqui vai ter cada valor do calor específico de cada substância, certo? Substância é matéria-prima para poder fazer uma coisa. Se você tem uma porta de alumínio, a substância empregada foi do alumínio, mas nesse caso é o corpo. Então, o calor específico, o quê? É a capacidade para poder levar a substância em 1 grau Celsius. Só isso, tá? Para efeito de cálculo, para você achar o calor específico, né? Vamos chamar esse cara aqui de Czinho, calor específico, a capacidade térmica em função da sua massa. Se você tem um grande calor específico, ele vai ter o quê? A grande capacidade térmica. Se você tem um baixo calor específico, também vai ter a capacidade térmica menor, né? Que no caso a massa com baixo calor específico vai ter também uma grande capacidade térmica. E se você tiver a quantidade de calor dividido pela massa vezes a temperatura, também é outra maneira de você achar o calor específico. São 2 formas de você achar o calor específico, certo? Isso aqui é o gráfico, né? O calor específico da água, né, versus temperatura. E na parte da esquerda, o calor específico joule, quilograma vezes Celsius. E na parte horizontal, temperatura em 45. Você observa, conforme diminui o calor específico, aumenta a temperatura, né? Então, calor específico e variação de temperatura são processos inversos, certo? Então, se você aumenta a temperatura, você diminui a capacidade térmica do material, certo? E se você diminui, também você aumenta a capacidade térmica. O grande exemplo, o exemplo mais clássico, os esquimós, né, que conseguem fazer os iglus, né, em volta de gelo, por causa da grande capacidade térmica e baixa temperatura.
que dá a possibilidade das pessoas residirem, né? E aí, né, tá aí a parte da calorimetria, né, que envolve a equação fundamental, que é massa vezes calor específico, variação de temperatura, né? Aqui é energia térmica transferida gerando uma variação de temperatura. Quanto maior quantidade de calor, maior a variação de temperatura. E o calor é o que? Forma de energia em trânsito que só existe quando dois corpos em diferentes temperaturas interagem, né? Basta um estar mais quente e o outro estar mais frio. Pode ser 25, 23, 20, 21. Um vai estar mais frio que o outro. 50 e 1800. Mas do mesmo jeito vai atingir o equilíbrio térmico a uma determinada temperatura, que isso inclusive vai depender o quê? Da massa e do calor específico, tá? E nós temos também a capacidade térmica, que é a quantidade de calor que o corpo precisa receber ou ceder, ou seja, ele recebe quando aumenta a temperatura e cede quando ele diminui, para que sua temperatura varie uma quantidade. A troca de calor, que é dois ou mais corpos com temperatura diferente, quando colocados em um calorímetro, trocam calor entre si até atingir o equilíbrio térmico. O calorímetro é um recipiente, pode ser uma garrafa térmica, pode ser um isopor, para que justamente preserve, né, a sua temperatura, né? Então, o calor específico também é a quantidade de calor para cada unidade de massa do corpo, precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie 1, né, como é o caso das determinadas substâncias, areia, água, alumínio, depende muito. E nesse caso aqui, nós chamamos de calor latente, né? Q igual massa vezes calor latente. Pode ser de solidificação, pode ser de fusão, vaporização, né? Isso vai ser mostrado cada caso ao longo dos exercícios, tá? Igual, por exemplo, se você esquenta uma madeira, o que vai acontecer? É claro que não vai pegar fogo, né? Ela vai ficar aquecida, mas não vai mudar de fase. Quando você deixa o gelo em cima da pia, o que vai acontecer? Ela vai derreter. O sólido vai virar líquido porque ela troca com o ambiente. Quando você coloca uma comida, seja qual for, em cima do fogão, sem estar destampada, o que vai acontecer? Vai trocar calor e vai ficar o que? Fria. Mas se você colocar a panela, ela vai ficar o que? A tampa, no caso, vai ficar o que? Morna. Certo? Porque também atingiu o equilíbrio térmico. Então, se você esquentar uma tesoura, né, que é o grande exemplo clássico, ela vai esquentar o metal, mas não vai deixar de ser sólido. Mas se você deixar o cubo de gelo em cima da pia, o que vai acontecer? Vai virar líquido. E se você pegar o mesmo líquido do cubo de gelo, o que vai acontecer? E colocar na geladeira? Vai ficar sólido, certo? Então a capacidade térmica é o que? Pode ser calculada massa vezes o calor específico da substância, ou capacidade térmica, quantidade de calor por variação de temperatura. Então o delta θ é o que? É a variação da temperatura, que é Celsius, tá? C é capacidade térmica, Q é quantidade de calor, C, calor específico, M é a massa. Eu só lembro, né, os amigos, né, os navegantes, que a massa tem que estar em grama, tá? A menos que o enunciado já sugere a unidade tem que ser medida, tá certo? Então nós temos aqui, quando você tem o gelo a menos 20, ele recebe calor e ele varia, chega ao quê? A 0 graus Celsius. Quando ele chega até 0 graus Celsius, ele continua sólido. Depois ele recebe calor, né, com o passar do tempo, e vai ficar o quê? Latente, porque o gelo sólido vai virar o quê? Água líquida, correto? Se ele continuar recebendo calor, ele vai chegar o quê? Até 0 graus Celsius, né, que é água quente, e depois ele vai o quê? Vaporizar, certo? Nesse caso, vai chegar a vapor a 100 graus Celsius, e mais uma vez sensível é 120 graus Celsius, né? A partir de cima é só vapor. Porém, existe um tipo de temperatura que vai ser um estado irreversível, né? Que a gente chama de temperatura crítica, certo?
Mas a dinâmica do sensível latente é esse, né? Ele começa sempre sensível, ganhou temperatura, vira latente. Depois ganhou um certo valor, ele muda novamente, sempre dentro dos 3 estados sólidos, que é o que? Sólido, líquido e gasoso, certo? São processos reversíveis. Tudo que gasoso pode virar líquido e o líquido pode virar o que? Sólido. Mas acima do vapor não existe mais. Não é jamais já inclusive nenhum fenômeno físico. Porque quando passa da temperatura crítica, já é um fenômeno químico, né? Já vira gás. E nós temos a curva de aquecimento, tá? Que você tem a temperatura de ebulição, temperatura 2. Temperatura do sólido, estado A, estado B, estado C, estado D, estado E e estado F. Então, de A para B, ele está o quê? Está sensível. De B para C é fusão. Então, ele está o quê? Latente. De C para D, ele está líquido, né? A partir de D para E está ebulição, novamente latente. E de E até F está vapor, certo? E acima de F, dependendo da substância, chegando na temperatura crítica, ela vai ser somente gás, certo? Gás, se você fazer a condensação ou liquefação, você consegue voltar para os estados líquidos, até que volte na posição de A. Mas, se chegar acima da temperatura crítica, não existe mais essa possibilidade, tá? E agora o processo de transmissão de calor, que são basicamente 3, né? Condução, convecção e radiação, tá? Quando você esquenta uma barra, né? A sua mão aqui, logo vai perceber que está quente, ou seja, ela passa de molécula para molécula. Se fizer essa experiência aí, coloca um pano, né? Porque um pano úmido se trata o quê? De isolante térmico, tá? Essa chama aqui é o calor, né? Que passa de energia de molécula para molécula. Então, quando isso acontece, existe o quê? Uma condução de calor, tá? O segundo caso, processo de transmissão por convecção, nós temos a corrente de convecção, né? Geralmente o ar-condicionado coloca em cima, tá? O ar frio descer, que é mais denso, e o ar quente ele sobe, certo? Então, vai circular as correntes de convecção para poder gelar o cômodo, que geralmente colocamos o ar-condicionado onde? No quarto, certo? No aquecedor é o contrário, tá? O ar quente sobe e o ar frio desce, né? Geralmente tem aquecedor nos países mais frios, da Europa, da Ásia, né? Até alguns estados da América do Norte, né? Em especial na região do Canadá, né? Que está mais próximo da Groenlândia, do ciclo polar ártico, né? O pessoal aí também usa para poder esquentar o ambiente aí. E nós temos o processo, né, transmissão por radiação, né, que se propaga no vácuo, inclusive é utilizado para tratamento de câncer, né? Os raios infravermelhos, né, o Sol emite radiação para a Terra, né? E nós temos também para aplicação no cotidiano, na fogueira, né, para poder fazer festa junina, lógico, depois que acabar a pandemia, né? A estufa para poder plantar batata, cebola, alho, pimentão, o que vocês quiserem, né? É colocado telhado de vidro, o sol bate e irradia os seus elementos, né? Nesse caso está aqui irradiação, que é energia que é irradiada, mas o processo é radiação, tá? E a lâmpada incandescente, para poder iluminar, né? Que isso aqui é o filamento. E nós temos a potência térmica. A potência térmica, ou POD, o fluxo de calor, é a medida da velocidade com qual o calor se propaga, tá? Que é basicamente o que? A quantidade de calor por intervalo de tempo, tá? Esse ΔT é intervalo de tempo, não temperatura. E pode ser fluxo térmico como φ. Se for potência térmica ou fluxo térmico, é a mesma coisa, tá? Então, pessoal, vamos para exercícios complementares, tá? Que vai ser no nível do nosso trabalho.
e nós temos que prestar atenção no comando da questão, o que a questão pede e os dados que ela fornece, certo? E depois identificar em que ponto do nosso conteúdo, né, que foi transmitido, certo? Nesse caso aqui, são 5 exercícios, né, 4 a 5 exercícios, que estão fielmente ligados ao trabalho. Mas é claro que o trabalho vai vir com o enunciado um pouco mais sofisticado, né? Só para ler, mas a maneira de fazer é a mesma. Calcule a quantidade de calor da massa de água 200 gramas, sendo o calor específico da água 1 cal grama vezes Celsius. Inicialmente se encontra a 0 graus Celsius. Depois esquentamos até a temperatura de 50 graus. Ou seja, ele deu a massa de 200 gramas, o calor específico, e deu o quê? Temperatura inicial até a temperatura final, certo? Então, o que a questão quer? A questão quer é o quê? A calcule a quantidade de calor, e o comando também é o quê? Os dados, quem é a massa, quem é o calor específico, quem é a temperatura inicial e quem é a temperatura final, certo? Então, nós aplicamos a equação fundamental da calorimetria, né? Que a quantidade de calor é o quê? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. M é igual a 200 gramas, C é 1 cal sobre grama vezes Celsius, e delta T aqui, 50 menos 0 vai ser o quê? 50, tá? A questão 2 vai ser o quê? Quantidade de calor igual massa, calor específico, vezes delta T. Então, vai ser 200 vezes 1, 50 menos 0, tá? A final que vem na frente menos que a inicial. Então, a quantidade de calor vai ser o quê? 10.000 cal, ou 10 quilocal, como vocês queiram colocar, certo? A questão 2, dois blocos A e B, feitos de mesmo material, apresentam os seguintes dados iniciais. A massa de A, 10 gramas, e a massa de B, 20. Temperatura de um, menos 20, o outro 40. Após troca de calor somente entre eles, uma vez estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura final dos blocos será igual a... Aí, nesse caso, você tem o quê? A quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B, tudo isso igual a zero. Então, quem é A? Massa de A, calor específico, vezes delta T. A massa de quantidade de B, massa de B, vezes calor específico, vezes delta T, tudo isso igual a zero. Então, vamos abrir. A massa de A vale 10, o calor específico é o menos, vai ser TF mais 20, porque inicialmente chegou a 20, tá? Ó, como tá aqui, ó, menos 20. Menos com menos vai ser mais a massa de B, 30 vezes o calor específico, TF menos 40. Multiplica aqui, tudo isso igual a zero. Então, você fazendo essas contas aqui, vai ficar 10 CTF mais 200C, mais 30 CTF menos 1.200C, tudo isso igual a zero, tá? Calor específico vezes temperatura final. Então, vai ser 40 CTF, que é igual a 1.200 menos 200, que vai ser 1.000 sobre 40, que vai ser 25 graus Celsius. Beleza? A questão 3, determine a variação de temperatura sofrida por 3 kg de uma substância de calor específico igual a 0,5 cal sobre grama vezes Celsius, que fica exposta durante 30 segundos. Há uma fonte térmica que fornece 1.000 cal sobre segundos, né? Que ele quer o quê? Variação de temperatura delta T, certo? Então, o que nós temos? Nós temos o valor do fluxo térmico, que se você multiplicar 1.000 vezes isso aqui, você vai achar o quê? Tá? Você temos a massa de quilogramas, nós temos que passar para grama, né? Multiplicando por 1.000, e o calor específico nós temos. O restante é só receita de bolo, tá? Então, você vai ter o quê? Quantidade de calor, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Como ele quer o delta T, vou calcular aqui em função de delta T. Então, vai ser delta T, que é igual a 30.000, né? Voltando para cá, vai ser o quê? 30 vezes 1.000, tá? Porque se você tem o fluxo de calor, né, que é 1.000, né? E vezes o tempo que você tem, esse que é 30 segundos. Então, 30 vezes 1.000, então vai ser 30.000, tá? Então, vai ser 30.000 dividido por 1.500, vai ser o delta T, vai ser igual a 20 graus Celsius. Só isso.
A questão 4, define-se capacidade térmica de um corpo, né, de corpo, não da substância, como a razão da quantidade de calor que ele recebe Q e a correspondente variação de temperatura ocorrida ΔT. Então vai ser C é igual Q sobre ΔT, certo? Ou seja, a quantidade de calor por temperatura. Então, né, se um corpo da capacidade térmica igual a 25 graus sobre Celsius recebe um calor de uma fonte térmica, né, durante 20 minutos, com taxa constante de 50 cal por minuto, tá na mesma unidade, ele sofre uma variação de temperatura em Celsius, igual a... Mas lembra o seguinte, amigos, se aqui fosse cal sobre segundo, e aqui sendo minuto, eu teria que transformar o quê? Para segundo. Eu ia fazer o quê? 20 vezes 60, tá? Mas nesse caso aqui não, nesse caso nós vamos fazer duas partes, né? Duas partes. Sem nenhum problema. Nós temos aqui, ó, P é igual Q sobre ΔT. Então vai ser Q é igual P vezes ΔT, que vai ser 50 vezes 20, que vai ser 1000 cal, né? E a capacidade térmica é o que é? Q sobre ΔT, tá? Quem é capacidade térmica? 25. Está aqui enunciado, que é 25 cal sobre Celsius, tá? Então vai ser 25 é igual a 1000 sobre ΔT, vai ser 25 vezes ΔT, então vai ser 1000 sobre 25, que vai ser 40 graus Celsius, beleza? Então vamos para a quinta questão, né? São 5 questões. Que uma panela com água está sendo aquecida no fogão, o calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede, e daí para o restante da água. Nessa ordem de descrição, o calor se transmitiu predominante por... Existem duas situações. Se vai para o fundo, existe o quê? Uma convecção, e depois o restante, né, vai ser por radiação, né? Radiação que ele transmite para todo o ambiente. Mas vamos ver se o raciocínio está certo. Letra A, radiação e convecção. B, radiação e condução. Convecção e radiação. D, condução e convecção. Letra E, condução e radiação. Então, dentro das possibilidades aqui, vamos ver qual é a que se encaixa melhor aqui, tá? Então, é condução e convecção, tá? Vamos justificar porque cada um é cada outro. Então, vamos lá. Uma panela com água está sendo aquecida no fogão. Quando você está sendo aquecida, você está aqui conduzindo calor. O calor das chamas se transmite através da parede, no fundo da panela, para a água. No fundo, que está em contato com essa parede, daí para o restante da água. Aí nesse caso seria o quê? Convecção, né? Então, condução e convecção. Radiação não se encaixaria, tá? Porque ele não está transmitindo consequentemente para aquela área afetada, tá? Que foi inclusive que eu queria mostrar para vocês uma possível pegadinha para vocês não caírem. Então é condução e convecção, certo? Alternativa D, e tudo certo. E final da aula, né, para casa, exercícios, no caso 5 até o 12, diversos 5, tá? A D2 vai ser uma deste de exercício, tá? Com o mesmo nível complementar, né? Tá bem nivelado. Só que a única diferença é que vai ser uma historinha, né? Que eu falei no início da aula. Vê o comando da questão, identifica os dados e verifica qual é o exercício mais parecido. O resto vocês sabem. Mas tem que colocar a forma do professor, entendeu? Tem que me explicar o passo a passo para que eu possa ver como é que vocês estão se desenvolvendo. Tá bem? Um grande abraço, até nossa próxima aula. Tchau!